Medir distâncias no universo sempre foi um desafio fundamental para a astronomia. Desde os primeiros estudos astronômicos, diversas técnicas foram desenvolvidas para calcular essas distâncias, cada uma com seu próprio alcance e nível de precisão. Mas como funciona essa medição para objetos tão distantes? Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao nosso canal Universo Simples, Fábio Santos aqui. Em 1761 e 1769, os trânsitos de Vênus deram a oportunidade de medir a distância da Terra ao Sol, usando a técnica de paralaxe. Astrônomos como Edmund Halley, sim, ele mesmo, e outros usaram observações do trânsito de Vênus a partir de diferentes pontos na órbita da Terra em volta do Sol, para medir o deslocamento de Vênus em torno do disco solar. Esses dados permitiram calcular a distância da Terra ao Sol de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, o que conhecemos hoje como a unidade astronômica. Saindo do Sistema Solar, o astrônomo alemão Friedrich Bessel mediu em 1838 a paralaxe da estrela 61 Cygni, uma estrela dupla que fica na região da constelação de Cisne. Bessel conseguiu determinar que a estrela estava a uma distância aproximada de 10,3 milhões de anos-luz de distância da Terra. Hoje sabemos que essa distância é de aproximadamente 11,4 milhões de anos-luz. Para realizar essa medição, Bessel observou a estrela de diversos pontos da órbita da Terra em volta do Sol e mediu o pequeno deslocamento dessa estrela com relação às estrelas de fundo do universo visível. Entre os métodos tradicionais, a paralaxe estelar é uma das técnicas mais antigas e precisas, usada para medir distâncias de estrelas próximas, até cerca de 1000 anos-luz. Esse método baseia-se no deslocamento aparente de uma estrela em relação ao fundo distante, visto de dois pontos diferentes na órbita da Terra ao redor do Sol. No entanto, a paralaxe estelar é limitada a distâncias relativamente curtas devido à pequena variação angular observada. Outra técnica tradicional envolve as cefeidas variáveis, estrelas pulsantes cuja luminosidade varia de forma regular. Cefeidas são estrelas que brilham e escurecem em ciclos regulares devido à sua pulsação expandindo e contraindo. Essas estrelas são importantes na astronomia porque existe uma relação previsível entre o período de seu brilho variável e sua luminosidade real, permitindo que os astrônomos usem essas estrelas para medir distâncias a outras galáxias. A relação entre o período de pulsação e a luminosidade das cefeidas permite calcular a distância até cerca de 30 milhões de anos-luz. As cefeidas foram fundamentais para medir distâncias em nossa galáxia e em galáxias vizinhas, mas sua aplicação é restrita à presença dessas estrelas em galáxias distantes e ao ambiente galáctico. As supernovas do tipo Ia representam um avanço significativo nos métodos de medição de distância. Uma supernova ocorre quando uma estrela acaba com seu combustível para realizar a fusão nuclear, e a gravidade extrema faz com que a estrela exploda, criando uma luz que é maior que uma galáxia inteira. Essas explosões estelares têm uma luminosidade bem conhecida, e ao comparar a luminosidade observada com a conhecida, é possível calcular a distância até cerca de 1 bilhão de anos-luz. Esse método foi crucial para a descoberta da expansão acelerada do universo. No entanto, supernovas são eventos raros e nem sempre ocorrem nas galáxias ou regiões de interesse, limitando sua utilidade em alguns contextos. Nos últimos anos, uma nova ferramenta tem emergido para medir distâncias cósmicas em escalas ainda maiores: os quasares. Quasares são núcleos extremamente brilhantes de galáxias distantes, alimentados por buracos negros supermassivos. Eles emitem quantidades enormes de energia, fazendo com que sejam visíveis a bilhões de anos-luz de distância. Devido à sua alta luminosidade e características específicas de variação de brilho, os quasares são usados para medir grandes distâncias no universo.
A luminosidade dos quasares varia de forma regular, e pesquisas recentes mostraram que essa variabilidade está relacionada com a luminosidade intrínseca dos quasares. Ao observar a variação e comparar a luminosidade observada com a calculada, é possível determinar distâncias precisas em escalas muito maiores do que as possíveis com supernovas. Uma das vantagens dos quasares é que existem muitos quasares no universo, permitindo medições em diversas direções e regiões do cosmos. Os quasares são tão brilhantes que também podem ofuscar toda a galáxia na qual residem. Sua luminosidade pode ser trilhões de vezes maior que a do Sol. Os quasares foram identificados pela primeira vez na década de 1960, através de observações de rádio e luz visível. Eles mostraram um desvio da sua luz para o vermelho muito grande, indicando que estavam se movendo rapidamente para longe de nós e, portanto, localizados a grandes distâncias no universo. O astrônomo Martin Schmidt identificou que 3C273, um dos primeiros quasares descobertos, tinha um redshift significativo, sugerindo que estava a bilhões de anos-luz de distância. O estudo dos quasares ajudou a moldar nossa compreensão do universo em grande escala. Astrônomos observam como a luminosidade de um quasar muda ao longo do tempo. Usando a relação encontrada entre variabilidade e luminosidade, eles calculam a luminosidade verdadeira do quasar. Com base nesses cálculos, é possível calcular a distância do quasar com incrível precisão. O uso de quasares como velas padrão permite medir distâncias a galáxias muito distantes, ajudando a mapear a estrutura do universo em escalas maiores do que as possíveis com supernovas. Quasares podem fornecer novas informações sobre a expansão acelerada do universo, complementando os dados obtidos com supernovas e ajudando no estudo da tão enigmática e desconhecida energia escura, a força mais abundante do universo. Em 1961, o major russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a olhar a Terra de uma altitude considerável e eternizou a famosa frase: "A Terra é azul". As imagens que temos da Terra a partir de satélites e sondas espaciais nos mostraram que a água cobre 75% da superfície do nosso planeta. Na foto tirada pela sonda Voyager após passar por Saturno, mostrou nosso lar como um ponto azulado, chamado por Carl Sagan de pálido ponto azul. A água, elemento fundamental para a vida no planeta, parece ser um luxo que só nós temos, mas descobertas recentes mudaram nosso entendimento sobre a água no universo. Com o avanço da ciência, foi possível determinar que existe água em outros astros conhecidos e em alguns deles até mais água do que no nosso planeta. A tese mais aceita de como a água surgiu no nosso planeta sugere que, no início da formação da Terra, milhões de asteroides trouxeram pequenas quantidades de água ao longo de muitos anos, até chegar na quantidade atual. A Terra possui 1,335 zetalitros de água, sendo que 1 zetalitro equivale a 1 bilhão de quilômetros cúbicos. 97,5% corresponde à água salgada, ou seja, mares e oceanos. 2,5% representam a chamada água doce. Sua maior parte está em forma de gelo nas calotas polares e geleiras, enquanto há também uma menor parte presente no permafrost, que se baseia numa camada rasa do bioma da tundra, vegetação típica de áreas frias, que conserva a água congelada. Mas esse não é o único lugar do sistema solar onde a água já foi encontrada. Segue alguns exemplos conhecidos. Lua. Em 2020, equipamentos no Boeing 747 Sofia confirmaram a existência de moléculas de água, em pesquisa realizada por uma equipe de várias instituições da China e do Reino Unido, e deu uma ideia de quantidade de água encontrada no satélite natural da Terra. 300 bilhões de toneladas de água, presos em pequenas gotas de vidro que teriam sido formadas quando asteroides colidiram com a superfície da Lua. Marte. No início dessa história, Marte pode ter possuído água líquida em sua superfície,
em quantidade aproximadamente equivalente à metade do Oceano Atlântico, o suficiente para ter coberto todo o planeta com água, talvez a uma profundidade de 1,6 km. Em 2018, cientistas relataram a detecção de um lago subglacial a 1,5 km abaixo da calota polar do sul do planeta e com 20 km de diâmetro, sendo a primeira evidência de um corpo estável de água líquida em Marte. Júpiter. A sonda Juno, que também temos um vídeo no canal, descobriu, através de seus instrumentos, que o gigante gasoso tem 0,25% de água na sua superfície. Europa, lua de Júpiter. Mais recentemente, foi comprovado que em Europa, uma das luas de Júpiter, o gigante do sistema solar, mostra ter rupturas em sua superfície jovem e coberta de gelo, que inclusive contém água em estado líquido e em seu interior, em quantidade maior do que na Terra, acredita? Encélado, lua de Saturno. Em 2005, a sonda Cassini da NASA, que nós também temos um vídeo sobre essa sonda aqui no canal, identificou jatos de água em erupção na lua Encélado de Saturno, o planeta dos anéis. Mercúrio. Até no planeta mais próximo do Sol existe água. Isso é possível porque no planeta existem crateras que nunca veem a luz do Sol e permite a concentração de água congelada nessas crateras. Em outras observações, foram encontradas evidências de água também em cometas e asteroides no sistema solar. Uma curiosidade: em 2005, a sonda Huygens foi levada pela sonda Cassini, que comentamos agora há pouco. Pousou em Titã, uma das luas de Saturno, e descobriu que o astro tem rios, lagos, oceano e até mesmo chuva. Só que em vez de água, tudo isso é composto por metano em estado líquido. Foi a primeira detecção de chuva fora da Terra. A atmosfera terrestre é um corpo dinâmico e complexo que, de certa forma, pode-se dizer que realiza um processo de respiração. Assim como os seres vivos inalam e exalam o ar para obter oxigênio e liberar dióxido de carbono, a Terra experimenta ciclos contínuos de expansão e contração da sua atmosfera. Esses ciclos são influenciados por uma variedade de fatores, incluindo o calor do Sol, a geologia e os processos biogeoquímicos. Durante o dia, a Terra absorve a energia solar, aquecendo a superfície. Esse aquecimento provoca a expansão do ar próximo à superfície, fazendo com que ele se torne mais leve e suba na atmosfera. Esse movimento ascendente do ar é semelhante à inspiração de um ser vivo, onde o ar fresco é puxado para dentro. À noite, a Terra começa a esfriar e a superfície libera calor para o espaço. Isso faz com que o ar próximo à superfície esfrie e se torne mais denso. Como resultado, o ar desce e se contrai, como uma expiração. Esse ciclo diário de expansão e contração é conhecido como circulação diurna e noturna. Além disso, a Terra experimenta ciclos sazonais de expansão e contração da atmosfera devido à inclinação do seu eixo e sua órbita elíptica em torno do Sol. Durante o verão, em uma determinada região, a atmosfera se aquece mais, o que leva a uma expansão do ar e à formação de áreas de baixa pressão. Isso resulta na entrada de massas de ar mais fresco e úmido, criando condições ideais para a formação de chuvas e tempestades. No inverno, a atmosfera se contrai devido ao resfriamento, resultando em áreas de alta pressão e tempo mais estável. Além disso, a Terra passa por ciclos mais longos, como o ciclo de Milankovitch, que abrange dezenas de milhares a centenas de milhares de anos. Esses ciclos afetam a quantidade de radiação solar que atinge a Terra, influenciando as eras glaciais e interglaciais. Os ciclos orbitais de Milankovitch foram batizados com esse nome em homenagem ao astrofísico sérvio, que desenvolveu uma das mais importantes teorias que relacionam os movimentos da Terra e as alterações climáticas de longo termo. De acordo com a sua teoria, existem alterações na órbita da Terra que explicam as sequências de milhares de anos entre eras glaciais e de aquecimento global, que são demasiado lentas para explicar as alterações climáticas das últimas décadas. Os ciclos orbitais incluem 3 fatores. 1. Excentricidade orbital. É a forma como a órbita terrestre varia entre uma elipse e uma forma mais circular em ciclos de cerca de 100 mil anos. 2.
obliquidade ou movimento de inclinação axial. O eixo de rotação da Terra é ligeiramente inclinado em relação ao Sol, e o plano orbital varia entre 22 e 24 graus. 3. Precessão axial. O eixo da rotação da Terra também oscila entre um sentido apontado para a estrela Vega e outro apontado à estrela do norte ou polar. O efeito combinado desses ciclos causa mudanças de longo prazo na quantidade de luz solar que atinge o planeta, levando a uma variação no aquecimento. Quando este é mais elevado, inicia-se um período de degelo que leva ao aumento da quantidade de dióxido de carbono atmosférico. Esse aumento vai amplificar o aquecimento inicial e espalhá-lo por todo o planeta. Esses movimentos são cruciais para a regulação do clima e a manutenção da vida na Terra, tornando o nosso planeta verdadeiramente único em sua capacidade de respirar. Esses processos são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta, e a compreensão deles é essencial para abordar questões relacionadas ao clima e à sustentabilidade. Uma curiosidade: o ciclo da geração de oxigênio a partir do fitoplâncton oceânico está intimamente relacionado à discussão de como a Terra respira. O fitoplâncton é um componente crucial desse ciclo, pois desempenha um papel fundamental na produção de oxigênio e no sequestro de dióxido de carbono da atmosfera. O fitoplâncton é composto por pequenas plantas microscópicas que flutuam na coluna de água dos oceanos. Por meio da fotossíntese, esses organismos convertem a energia solar, dióxido de carbono e nutrientes em matéria orgânica e oxigênio. Esse processo é essencial para a produção de oxigênio na atmosfera da Terra. O fitoplâncton é responsável por aproximadamente metade da produção total de oxigênio do planeta, tornando um pulmão fundamental da Terra. Além de gerar oxigênio, o fitoplâncton também desempenha um papel importante na regulação do clima, pois absorve dióxido de carbono durante a fotossíntese. Esse sequestro de carbono é uma parte essencial do ciclo do carbono na Terra e ajuda a mitigar o efeito estufa, reduzindo a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Eles são capazes de converter matéria inorgânica em orgânica, um dos elementos mais importantes na cadeia alimentar, que pouco a pouco os outros animais comem até chegar ao ser humano. Todos somos feitos de carbono, tudo graças ao fitoplâncton. Assim, a atmosfera terrestre, como um organismo vivo, respira em ciclos diários, anuais, sazonais e em escala de tempos mais longas. Aviões comerciais voam entre 9 e 12 km aproximadamente. Ainda está na troposfera, a camada mais rasa da atmosfera. O avião supersônico Concorde voava a altitudes impressionantes, 18 km. Em suas altitudes de cruzeiro, os passageiros podiam vislumbrar o céu escurecendo, um indício da proximidade do espaço. Entretanto, a verdadeira fronteira estava ainda mais distante. O balão estratosférico de pressão zero é um veículo espacial suborbital, inflado com gás hidrogênio ou hélio, capaz de levar experimentos científicos com peso de até 3 toneladas a altitudes de até 45 km, voando ao sabor dos ventos por até dezenas de horas. Na década de 60, o avião experimental X-15 da NASA realizou uma série de voos tripulados de alta altitude. Um desses voos, pilotado por Joe Walker em 1963, atingiu uma altitude de 107,8 km, ultrapassando a chamada linha de Kármán, frequentemente considerada o limite do espaço a 100 km de altitude. A linha de Kármán foi definida com base em considerações aerodinâmicas. Ela foi proposta e nomeada em homenagem ao engenheiro aeroespacial Theodore Van Karman, um dos fundadores do JPL dos Estados Unidos e um especialista em aerodinâmica. A definição da linha de Kármán baseia-se no ponto onde a densidade do ar e a pressão da atmosfera diminuem drasticamente, tornando-se impraticável para voos de aeronaves convencionais. Especificamente, a linha de Kármán está situada a uma altitude de 100 km acima do nível do mar. Essa definição tornou-se amplamente aceita no campo da aviação e da exploração espacial, porque acima dessa altitude, os veículos espaciais precisam operar de maneira muito diferente devido à escassez de atmosfera.
Nessa região, as aeronaves não podem mais obter sustentação aerodinâmica e os motores de foguete se tornam necessários para o impulso. Quando falamos de satélites, o primeiro foi o Sputnik 1, lançado pela União Soviética em 1957. O Sputnik 1 entrou na órbita da Terra a uma altitude de 200 a 900 km aproximadamente. Satélites têm suas órbitas em altitudes variadas ao redor da Terra, dependendo de suas finalidades e funções. A ISS, Estação Internacional Espacial, encontra-se a uma órbita baixa de aproximadamente 400 km, que possibilita ser vista da Terra a olho nu, e viaja a uma velocidade média de 28.000 km por hora, completando 15 órbitas por dia. Satélites de navegação como o GPS estão em órbita média, a altitude de cerca de 20.000 km. Satélites de comunicação e meteorologia ocupam uma órbita geoestacionária a aproximadamente 38.000 km de altitude, onde se movem na mesma velocidade angular da rotação da Terra. A partir de dados coletados pela missão Sorro, uma equipe franco-russa calculou que a atmosfera se estende para 630.000 km além da Terra, ou seja, 1,5 vezes mais longe do que a Lua. Sim, a Lua está dentro da atmosfera terrestre. Ela orbita a Terra a uma distância de aproximadamente 400.000 km. A missão Luna 1 foi a primeira missão que se destinou a sair da atmosfera e da órbita terrestre e viajar em direção à Lua. A missão foi lançada pela União Soviética em 1959. Luna 1 passou a uma distância de 6.000 km da superfície lunar e deixou a influência gravitacional da Terra. Atualmente, a sonda Voyager 1 é o objeto fabricado pelos humanos mais distante no espaço. Lançadas em 1977, as Voyager 1 e 2 ultrapassaram os limites da heliosfera e desbravam o espaço interestelar. Estão a mais de 23 bilhões de quilômetros de distância, ou de altitude, se você preferir pensar assim. Caso tenha interesse na missão Voyager, segue aqui o card do nosso vídeo sobre a história dessa missão tão especial. Como vocês puderam perceber, determinar o limite do espaço não é uma tarefa simples, uma vez que não existe um muro que separa a atmosfera da vastidão do espaço. Uma curiosidade, em 2012 o austríaco Felix Baumgartner realizou um salto da estratosfera que atingiu uma altitude de cerca de 39 km, de longe o recorde da modalidade. O fascínio humano pelo espaço levou ao desenvolvimento de tecnologias que permitem não apenas viajar além da Terra, mas também viver e trabalhar em ambientes extraterrestres. Para tornar isso possível, é crucial compreender e replicar condições terrestres essenciais dentro de estações espaciais. Isso inclui a criação de gravidade artificial, a manutenção de uma pressão atmosférica adequada e a proteção contra radiações perigosas. Desde a primeira jornada de Yuri Gagarin ao espaço até as missões contemporâneas à Estação Espacial Internacional e além, a humanidade tem se aventurado repetidamente além dos limites da Terra. Cada uma dessas missões não só marca um feito de coragem e curiosidade, mas também representa uma vitória sobre enormes desafios técnicos e ambientais. Vamos explorar como esses desafios foram abordados e continuam a ser aprimorados, permitindo não só a sobrevivência, mas também a prosperidade de humanos no ambiente espacial. Uma das soluções mais promissoras para simular a gravidade terrestre no espaço é o uso de estações espaciais giratórias. Essas estruturas aproveitam a força centrífuga para criar um efeito de gravidade. Ainda é um estudo teórico, quem sabe um dia se torne realidade. Mas, para uma pessoa de 1,70 m de altura, um ambiente confortável seria alcançado com uma estação com um diâmetro de cerca de 448 metros, girando a uma velocidade que permite 2 rotações por minuto. Esse design minimiza o efeito Coriolis, um fenômeno que ocorre em sistemas rotativos onde a trajetória dos objetos e fluidos é desviada devido à rotação da estação.
Esse desvio pode causar desorientação e náusea se não for adequadamente controlado. Portanto, é crucial no projeto de estações espaciais com gravidade artificial para evitar o desconforto e complicações para os habitantes. Estudos dizem que menos de 100 metros de diâmetro você sentiria a gravidade da sua cabeça maior que a gravidade no seu pé, o que sabemos que seria um problema. Os limites de pressão atmosférica que o corpo humano pode suportar são determinados por uma combinação de fatores, incluindo a pressão absoluta do ambiente e a composição do gás respirado. Vamos ver os limites para a pressão atmosférica para o corpo humano. Abaixo de 0,06 atm, aproximadamente 6% da pressão atmosférica ao nível do mar, a pressão é insuficiente para manter a respiração normal e a oxigenação no sangue. Esse é aproximadamente o limite inferior para a pressão parcial de oxigênio necessária para sustentar a vida humana. Isso é semelhante às condições encontradas em altitudes extremamente altas ou no espaço. A hipóxia ocorre rapidamente nessas condições, levando a sintomas como desorientação, náusea, fadiga e eventualmente perda de consciência e morte, se a exposição for prolongada, entre 1,6 e 1,9 atm. Essa é a pressão máxima de oxigênio que pode ser respirada continuamente sem causar toxicidade por oxigênio. A toxicidade por oxigênio pode começar a se manifestar quando a pressão parcial de oxigênio excede cerca de 0,5 atm, o que pode ser alcançado sob pressões ambientes maiores enquanto ainda se respira ar normal. A presença de sintomas graves como convulsões pode ocorrer em pressões mais altas. Existem diferenças de pressão atmosférica entre diferentes tipos de naves espaciais, dependendo do design da missão e da agência espacial. Em missões mais antigas, como as missões Apollo, a pressão dentro da cápsula era mantida em torno de 0,34 atm, que é significativamente mais baixa do que a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra. Isso era feito usando uma mistura de oxigênio puro, o que reduzia o risco de incêndio, uma consideração importante após o incêndio da Apollo 1. Além da gravidade e pressão, a proteção contra a radiação é um grande desafio em órbitas terrestres altas. A estação espacial deve ser projetada para minimizar a exposição à radiação cósmica e solar, que aumenta significativamente fora da proteção do campo magnético da Terra. Materiais absorventes de radiação e áreas de refúgio são essenciais para garantir a segurança dos astronautas durante picos de radiação. O uso de água como barreira de radiação é particularmente atraente para missões espaciais, pois a água é também um recurso necessário para os astronautas, servindo múltiplas funções, como consumo, resfriamento e agora também proteção contra a radiação. A grossura eficiente de uma barreira de água para proteção contra a radiação depende do tipo de radiação e da intensidade da exposição. Por exemplo, estima-se que cerca de 10 a 30 centímetros de água possam ser suficientes para proteger contra eventos de partículas solares, de acordo com estimativas baseadas na capacidade da água de reduzir a radiação a níveis considerados seguros para exposição humana prolongada. Os avanços na tecnologia espacial continuam a abrir novas fronteiras para a exploração humana no espaço. As soluções para os desafios como gravidade artificial, pressão atmosférica e proteção contra a radiação, entre outros, não só aumentam a viabilidade de longas estadias no espaço, mas também melhoram as condições de vida para os astronautas, permitindo que eles realizem pesquisas e preparem a humanidade para futuras explorações interplanetárias. A ideia de que a Terra pode ser detectável por civilizações em exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar, é um tema fascinante que envolve várias áreas da ciência, como astronomia, astrobiologia e tecnologia de comunicação. Vamos explorar como essa detecção poderia acontecer e quais os métodos que poderiam ser usados por essas hipotéticas civilizações. Um dos métodos mais comuns para detectar exoplanetas é o método de trânsito.
Isso ocorre quando um planeta passa na frente de sua estrela hospedeira, visto da perspectiva do observador, causando uma pequena diminuição no brilho da estrela. Se uma civilização em um exoplaneta estivesse alinhada com o plano orbital da Terra, eles poderiam detectar nosso planeta da mesma forma que nós detectamos exoplanetas. Eles observariam uma diminuição periódica na luminosidade do Sol à medida que a Terra passa em frente a ele. Outro método é a velocidade radial, também conhecido como método do efeito Doppler. Esse método detecta exoplanetas ao observar mudanças na velocidade de uma estrela causadas pela força gravitacional de um planeta em órbita. A estrela parece oscilar devido à gravidade do planeta. Embora a Terra tenha uma massa pequena comparada a Júpiter ou Saturno, uma civilização avançada com instrumentos sensíveis poderia detectar a oscilação do Sol causada pela Terra. Além disso, existe o método de imagens diretas, que envolve a captura de imagens diretas de exoplanetas bloqueando a luz da estrela hospedeira. Capturar uma imagem direta da Terra seria um desafio extremo devido à proximidade do Sol. No entanto, civilizações com tecnologia avançada de bloqueio de luz, como coronógrafos, poderiam, teoricamente, visualizar a Terra. O método de microlente gravitacional utiliza a gravidade de uma estrela para dobrar a luz de uma estrela de fundo, amplificando-a. Se um planeta estiver presente, ele poderá causar uma distorção adicional na luz. Detectar a Terra usando microlentes seria difícil, mas possível, especialmente se a Terra estivesse alinhada com uma estrela de fundo do ponto de vista de uma civilização observadora. Além dos métodos de detecção direta de planetas, há também a possibilidade de detectar assinaturas tecnológicas. Em vez de procurar planetas, este método procura sinais de tecnologias avançadas, como emissões de rádio, luzes de cidades ou satélites. A Terra emite uma grande quantidade de sinais de rádio e outros sinais eletromagnéticos que poderiam ser detectáveis por civilizações avançadas. Além disso, a iluminação artificial e satélites ao redor do nosso planeta poderiam ser observados. Apenas uma pequena fração de exoplanetas estaria na posição correta para ver a Terra transitando o Sol. Quanto mais distante um exoplaneta estiver, mais difícil será detectar a Terra. Sinais de rádio, por exemplo, enfraquecem com a distância e poderiam se perder no ruído cósmico. O tipo de estrela hospedeira e sua atividade também podem afetar a detecção. Estrelas muito ativas podem criar ruído que obscurece a presença de planetas. Se civilizações avançadas podem nos detectar, elas também poderiam analisar nossa atmosfera e detectar assinaturas de vida, como a presença de oxigênio e metano. Embora seja teoricamente possível que a Terra seja detectável por civilizações em exoplanetas, vários fatores tornam essa detecção um desafio significativo. Pesquisas identificaram estrelas que estariam em uma posição privilegiada para detectar a Terra através do método de trânsito, um dos métodos mais eficazes para detectar exoplanetas como o nosso. Em um estudo de Lisa Kaltenegger e Joshua Pepper, publicado na revista científica Nature, foram identificadas estrelas que estariam alinhadas de tal forma que poderiam observar a Terra passando na frente do Sol. Eles analisaram a posição de estrelas próximas dentro de um raio de aproximadamente 326 anos-luz da Terra e determinaram quais dessas estrelas estariam na posição certa para ver a Terra em trânsito. O estudo encontrou 1.715 estrelas que tiveram uma linha de visão da Terra nos últimos 5.000 anos, 319 estrelas que estarão nessa posição nos próximos 5.000 anos. A zona de trânsito da Terra é uma faixa estreita no céu onde uma civilização poderia observar a Terra passando na frente do Sol. Essas estrelas precisam estar alinhadas com o plano da elíptica, o plano no qual a Terra orbita o Sol.
Ross 128, uma anã vermelha a cerca de 11 anos-luz da Terra, é uma das estrelas mais próximas que poderia ter detectado a Terra nos últimos milênios. T-Garden Star, também uma anã vermelha a aproximadamente 12 anos-luz da Terra, está na posição certa para detectar a Terra em um trânsito no futuro próximo. Estrelas tipo G, como o Sol, são bons alvos para a detecção de planetas terrestres usando o método de velocidade radial. Se uma civilização em um exoplaneta estivesse observando uma estrela similar ao Sol, eles poderiam detectar oscilações causadas por um planeta como a Terra. Sistemas estelares próximos, como o sistema Alpha Centauri, incluindo Alpha Centauri A, B e Próxima Centauri, estão muito próximos, a cerca de 4,37 anos-luz. Esse sistema é frequentemente estudado em busca de exoplanetas usando múltiplos métodos, incluindo imagens diretas e velocidade radial. Identificar estrelas que poderiam detectar a Terra ajuda na busca por vida, pois esses sistemas são alvos principais para a nossa busca de exoplanetas habitáveis. Se sabemos quais estrelas podem nos ver, podemos focar nossos esforços de comunicação, como mensagens de rádio, nesses sistemas estelares, aumentando a chance de contato bem-sucedido com civilizações extraterrestres. A detecção da Terra por exoplanetas é um campo dinâmico que combina avançadas técnicas de observação com uma compreensão profunda de nosso próprio sistema solar. Identificar estrelas que estão em uma posição privilegiada para detectar a Terra não só nos ajuda a entender melhor nossa própria visibilidade no cosmos, mas também guia nossas futuras buscas por outras terras, possivelmente por vida fora do nosso planeta. E aí, deixa aí nos comentários se você acha que já fomos vistos por algum super telescópio alienígena. Vai que! Imagine o espaço como um vasto oceano, onde forças invisíveis criam correntes que podem segurar ou empurrar qualquer coisa que se mova. Em meio a esse imenso cenário cósmico, existem regiões especiais, chamadas de pontos de Lagrange. Esses pontos são como ilhas de estabilidade, onde as forças gravitacionais de dois grandes corpos, como um planeta e o Sol, se equilibram perfeitamente. É como se esses pontos fossem locais seguros em um mar agitado, onde objetos menores podem permanecer com pouca ou nenhuma energia extra para se manter no seu lugar. No sistema solar, os pontos de Lagrange desempenham um papel fascinante. Talvez o exemplo mais intrigante sejam os asteroides troianos, que orbitam junto com Júpiter. Esses asteroides ficam localizados em dois desses pontos especiais, situados à frente e atrás do gigante gasoso, seguindo sua órbita ao redor do Sol. Descobertos séculos depois de Júpiter, os troianos nos mostram como esses pontos de equilíbrio podem manter grandes grupos de objetos presos, como se fossem companheiros silenciosos que viajam juntos ao longo do tempo. Mas não é apenas Júpiter que tira proveito desses pontos. Mais perto de casa, no sistema Terra-Sol, o ponto de Lagrange, chamado L2, tem sido uma verdadeira joia para a ciência moderna. É lá que o telescópio espacial James Webb encontrou seu novo lar. Nesse ponto, a Terra e o Sol criam um equilíbrio que permite ao telescópio flutuar calmamente com uma visão clara do cosmos. Embora James Webb esteja localizado no ponto de Lagrange conhecido como L2, sua órbita ali é especial. Ele não fica exatamente parado nesse ponto, como muitos poderiam imaginar, mas realiza uma órbita em forma de halo ao redor de L2. Essa órbita diferenciada não é apenas uma escolha técnica, mas uma necessidade para garantir que o telescópio funcione da maneira mais eficiente possível. L2, estando a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, está permanentemente sombreado do Sol, da Terra e da Lua. Isso cria um ambiente de extrema estabilidade térmica, mas o James Webb precisa se manter em constante movimento ao redor desse ponto para evitar o superaquecimento. Mesmo distante, o calor da Terra e do Sol ainda é suficiente para interferir nos delicados instrumentos de observação infravermelha do telescópio. Por isso, James Webb mantém seu escudo solar permanentemente voltado para o Sol, a Terra e a Lua, enquanto seus instrumentos de observação ficam no lado oposto, sempre na sombra. Esse escudo solar atua como um gigantesco guarda-chuva espacial,
garantindo que a temperatura de trabalho dos instrumentos se mantenha incrivelmente baixa, algo essencial para que o telescópio capte o calor diminuto emitido por estrelas e galáxias muito distantes. Essa órbita de halo ao redor de L2 também garante que o telescópio tenha acesso a uma vista ampla do espaço profundo, sem que a Terra, o Sol ou a Lua obscureçam suas observações. Assim, o Webb pode passar longos períodos de tempo focado em objetos específicos, coletando dados precisos sem interferências. Portanto, a escolha de L2 e essa órbita diferenciada são fundamentais não só para a estabilidade, mas também para maximizar a capacidade de exploração do telescópio. Outro ponto importante, chamado L1, também se encontra entre a Terra e o Sol. É aqui que missões de observação solar, como a sonda SOHO da Agência Espacial Europeia, mantêm sua posição. O ponto de Lagrange L1, onde a SOHO está posicionada, é um local no espaço onde as forças gravitacionais do Sol e da Terra se equilibram. Está localizado aproximadamente a 1,5 milhão de quilômetros da Terra em direção ao Sol. A grande vantagem de posicionar a SOHO nesse ponto é que ela pode observar o Sol de forma contínua, sem que a Terra ou a Lua interfiram em sua visão. No L1, a SOHO consegue monitorar a atividade solar em tempo real, o que torna essencial para prever tempestades solares e seus impactos no espaço e na Terra, como interrupções em comunicações por satélites ou falhas em redes elétricas. O fascinante é que cada planeta do Sistema Solar possui seus próprios pontos de Lagrange com o Sol. Marte, por exemplo, também os tem, embora ainda não tenhamos explorado tanto esses pontos como fizemos com Júpiter ou a Terra. A natureza desses locais, no entanto, sempre desperta o interesse dos cientistas, que veem neles uma oportunidade de explorar regiões do espaço onde a gravidade atua de forma incomum, criando novas possibilidades de pesquisas e descobertas. O futuro também reserva surpresas para os pontos de Lagrange. Especialistas já discutem como eles poderiam ser usados como locais estratégicos para estações espaciais ou plataformas de comunicação. Imagine uma estação espacial localizada em um ponto de Lagrange entre a Terra e a Lua, servindo de base para missões tripuladas mais profundas no Sistema Solar. Esses pontos oferecem estabilidade e exigem menos combustível para manter uma nave em órbita, o que os torna atraentes para quem planeja o futuro da exploração espacial. Os pontos de Lagrange são muito mais do que apenas regiões de equilíbrio no espaço. Elas são uma prova de como o cosmos é delicadamente sintonizado e como podemos aproveitar essas sintonias para explorar, observar e talvez um dia até viver mais além das fronteiras da Terra. Como comparar as velocidades de corpos celestes com as velocidades que estamos acostumados aqui na Terra? Para começar, imagine a velocidade de um carro de corrida. Um carro de Fórmula 1 pode chegar a aproximadamente 370 km por hora. Agora pensa num avião. A velocidade de cruzeiro de um avião é de cerca de 900 km por hora. Isso já parece bem rápido, né? Nesse vídeo vamos explorar as velocidades absurdas de planetas, cometas, órbitas, asteroides e muito mais. Mas antes, não esquece por favor de deixar aquele like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Ajuda demais. Prontos? Então bora lá! Netuno, o planeta mais distante do Sol, possui alguns dos ventos mais rápidos do Sistema Solar. As velocidades dos ventos na atmosfera de Netuno podem atingir até 2.100 km por hora. Os ventos em Netuno são conhecidos por serem os mais rápidos do Sistema Solar, e várias razões contribuem para essa impressionante velocidade. Netuno emite mais calor do que recebe do Sol, o que indica uma fonte interna de calor. Este calor pode causar convecção na atmosfera, gerando fortes correntes e ventos. Netuno tem um período de rotação relativamente curto, de cerca de 16 horas. A rápida rotação do planeta contribui para a dinâmica atmosférica, incluindo a aceleração dos ventos. Uma menção honrosa à sonda MRO, da NASA, lançada em 2005, orbita Marte a uma velocidade média de cerca de 12.440 km por hora. Já os satélites em órbita baixa da Terra, como a Estação Espacial Internacional, orbitam a Terra a uma velocidade média de cerca de 28.000 km por hora. Objetos em órbitas mais altas podem ter uma velocidade menor a essa. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar,
possui a maior velocidade de rotação entre os planetas. Ele completa uma rotação em cerca de 10 horas, resultando em uma velocidade de rotação no Equador de aproximadamente 45.360 km/h. A Pioneer 10 foi lançada em 1972 e a Pioneer 11 em 1973. Ambas as sondas alcançaram velocidades máximas de aproximadamente 51.000 km/h. A Pioneer 10 foi a primeira sonda a atravessar o cinturão de asteroides e fazer um sobrevoo de Júpiter. A Voyager 1 foi lançada em 1977, lançada pela Voyager 2 também no mesmo ano. Ambas as sondas aproveitaram a assistência gravitacional dos planetas para ganhar velocidade. A Voyager 2 alcançou uma velocidade ligeiramente menor, em torno de 57.000 km/h. A Voyager 1 é a sonda mais rápida, tendo atingido uma velocidade atual de cerca de 61.000 km/h em sua jornada pelo espaço interestelar. Essas velocidades foram alcançadas ao longo de décadas de viagem, à medida que as sondas viajavam para além dos planetas do Sistema Solar, fornecendo valiosas informações sobre o espaço interestelar e os limites da nossa heliosfera. E ainda aumenta mais. A sonda Cassini da NASA, que estudou Saturno e suas luas de 2004 a 2017, orbitava o planeta a uma velocidade média de cerca de 125.424 km/h durante sua missão. Temos também a sonda Galileu, que estudou Júpiter e suas luas de 1995 a 2003. Orbitava o planeta a uma velocidade média de cerca de 149.760 km/h. A sonda New Horizons da NASA, que sobrevoou Plutão em 2015, em sua trajetória de escape, ela atinge velocidades de até 162.000 km/h. A velocidade de escape é a velocidade mínima que um objeto, como um foguete, precisa alcançar para escapar da influência gravitacional de um corpo celeste, como a Terra, sem a necessidade de propulsão adicional. Para foguetes, atingir a velocidade de escape é crucial para missões espaciais que buscam deixar a órbita terrestre e viajar para outros destinos como a Lua, Marte ou além. Porém, foguetes geralmente não precisam atingir a velocidade de escape de forma instantânea. Eles alcançam o espaço utilizando uma trajetória de voo que inclui essas fases de aceleração controlada, permitindo um uso mais eficiente do combustível. Temos um vídeo da New Horizons no canal, dá uma olhada lá, beleza? Galileu Probe, lançado pela sonda Galileu para investigar a atmosfera de Júpiter. Durante sua descida nas nuvens de Júpiter, a Galileu Probe acelerou devido à gravidade do planeta. A velocidade máxima atingida pelo probe foi estimada em cerca de 171.000 km/h. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, possui a maior velocidade orbital entre os planetas do Sistema Solar. Como a gravidade do Sol é maior naquela distância, ele meio que está caindo mais rápido e por isso vai tão rápido. Ele orbita o Sol a uma velocidade média de aproximadamente 172.788 km/h. Cometas são alguns dos objetos mais rápidos do Sistema Solar quando se aproximam do Sol. O cometa Halley, aquele mesmo que orbita o Sol a cada 76 anos, atinge velocidades de até 196.560 km/h quando se aproxima do Sol. É um dos cometas mais conhecidos e estudados, tendo sido visitado pela sonda Giotto da ESA em 1986. O cometa Encke, que possui um dos períodos orbitais mais curtos entre os cometas conhecidos, atinge velocidades de até 248.400 km/h quando se aproxima do periélio. Seu curto período orbital, de aproximadamente 3,3 anos, permite frequentes observações e estudos. A sonda espacial Helios 2, lançada pela NASA em parceria com a Alemanha em 1976, e a sonda Ulysses da NASA e ESA, lançada em 1990,
também para estudar o Sol, atingiram uma velocidade máxima de cerca de 252.792 km por hora durante suas passagens. O cometa Neowise, descoberto em 2020, atingiu uma velocidade máxima de cerca de 255.600 km por hora, quando passou pelo periélio, ponto mais próximo do Sol. A sonda Juno da NASA, que orbita Júpiter desde 2016, atinge uma velocidade máxima de cerca de 266.400 km por hora, em sua órbita ao redor do gigante planeta. E temos um vídeo sobre a Juno também no canal. Parker Solar Probe, lançada pela NASA em 2018, está em uma missão para estudar a coroa solar. Em sua fase final, ao se aproximar do Sol, a sonda deve atingir uma velocidade próxima a 691.200 km por hora, tornando-se o objeto mais rápido já feito pelo homem. E de longe a nossa campeã, com sua velocidade no vácuo de aproximadamente 300.000 km por segundo, ou, isso aqui em km por hora, a luz é a coisa mais rápida não só do sistema solar, mas também do universo conhecido. A distância entre o Sol e a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros, e a luz consegue atravessar essa imensa distância em apenas cerca de 8 minutos. Para efeito de comparação, a New Horizons levou 8 horas para passar a Lua, ou 1 segundo na velocidade da luz. Quando você olha para o Sol, a luz que você vê partiu de lá há pouco mais de 8 minutos. Isso significa que estamos sempre vendo o Sol como ele era no passado recente, devido à velocidade afetar praticamente tudo em nossas vidas. E já que chegou até aqui, por favor não esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Me ajuda a te ajudar, por favor. E como de costume, um grande abraço para todos os nossos inscritos. Vocês são demais! E se você quiser mais informações sobre o sistema estelar e outras estrelas, como por exemplo, uma estrela com 6 planetas com órbitas sincronizadas, eu recomendo esse vídeo aqui do canal, é bem legal. E espero que tenham gostado. Fique em paz e até o próximo vídeo. Valeu!